Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e que compartilhe esta mensagem com outras pessoas, através das suas redes sociais. Lembrando sempre, eu sou apenas um mensageiro, eu sou apenas um publicano que sabe que é pecador e que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 35, que diz assim, E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Aqui Deus está repreendendo, através de um profeta, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli que falhou na sua missão, não governou bem a sua própria casa, deixou com que seus filhos desonrassem, o nome ali do Senhor. E Deus estava rejeitando o sacerdote Eli e estava profetizando um novo sacerdote. Você imagina, um sacerdote ouvindo que ele estava sendo rejeitado, ele estava sendo preparado para ser substituído, mas muito além disso. A palavra fala que os seus filhos morreriam, seus 2 filhos morreriam no mesmo dia. E a ruína seria tão grande para a sua casa, a vergonha seria tão grande para a sua casa, que os outros descendentes estariam mendigando, por um ofício sacerdotal e para que eles pudessem ter um sustento acerca de pão, de água, a esse novo sacerdote. E se nós lermos adiante, agora no capítulo de número 3, a palavra vai lhe falar sobre esse jovem, esse novo sacerdote que estava sendo moldado por Deus para assumir esse trono. E é importante contextualizar que, nesse período, Israel estava passando por uma grande crise, por conta da leviandade dos seus sacerdotes. Israel estava passando por crise política, por crise religiosa e também crise no seu governo, se assim nós podemos dizer. Então, Deus, através da sua soberania, da sua grandiosa vontade, do seu infinito amor para com o seu povo, Deus vai levantar uma pessoa que vai corresponder à expectativa, à necessidade do povo de Israel nessas 3 áreas, através de uma única pessoa. E o interessante é que Deus, ao fazer isso, estava quebrando um protocolo, porque as pessoas que deveriam servir no sacerdócio deveriam ser pessoas da família, da tribo de Levi, mas Deus estava levantando o filho de uma mulher estéril. Samuel, para muitos, é a resposta de oração de Ana, mas a verdade é que Samuel é a resposta de Deus para a nação de Israel. Deus pegou uma causa e concluiu ali no seu propósito. Deus, ao mesmo tempo que estava levantando uma liderança, a nação de Israel, também estava honrando uma mulher que foi fiel, mesmo em meio à sua esterilidade. E assim como Ana, Israel também estava passando por um período estéril. Como eu falei, na questão de governo próprio, na questão política, na questão religiosa. E olha o que diz o capítulo 3 de 1 Samuel, no versículo 1. Vai dizer, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote que estava para ser substituído. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que, naquele dia, que estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver,
E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi ele e se deitou. Então Samuel era uma pessoa, um jovem que cresceu aos pés do sacerdote Eli, servindo a Deus, na casa de Deus, servindo ao sacerdote. Um homem que estava sendo consagrado, preparado, uma pessoa que foi gerada através de suor e lágrimas da sua mãe, porque a palavra diz, né, no primeiro capítulo do livro, que Ana, ela subiu ao monte para sacrificar e era uma jornada difícil, ainda mais para uma mulher. E chegando lá, ela orou, ela sacrificou, a ponto desse mesmo sacerdote Eli questioná-la se ela estava embriagada. Ou seja, ela também foi, de uma certa forma, julgada levianamente pelo sacerdote Eli. E ela gerou a Samuel, e Samuel foi consagrado desde que foi desmamado no templo, na casa do Senhor. E o interessante é que mesmo assim Samuel ainda não estava apto a ouvir a voz de Deus. Olha o que diz, continuando aí, versículo de número 5. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. Ele foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. É interessante que a voz profética de Deus estava falando com Samuel, mas assim como deve ser todo aquele que está debaixo de uma autoridade, ela deve ir até essa autoridade e se submeter a ela, como diz a palavra. Mas aqui o Senhor já estava mudando, né, o tabuleiro. Deus agora estava falando com Samuel e não com Eli. E Samuel ainda não estava habituado a isto. Versículo de número 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi mais uma vez a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. O sacerdote Eli já estava sabendo que ele seria substituído, que os dias dele como sacerdote estavam se acabando. E ele entendeu que Samuel seria esse novo sacerdote no lugar de seus filhos. Até porque ele também saberia que os seus filhos não poderiam tomar o seu lugar. Versículo de número 9. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, o que o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado contra a sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Então, Deus estava substituindo o sacerdote, estava trazendo Samuel para este lugar, mas é interessante que, para que Samuel entendesse o seu chamado, ele fosse ao seu líder espiritual. E é aqui que eu quero conversar com você. Eu sei que muitas vezes nós acabamos encontrando pessoas que estão em posição de liderança, pastores, evangelistas, bispos, apóstolos, que elas acabam não correspondendo muitas vezes com o cargo que ela exerce. Mas o interessante é que Deus, mesmo quando essas pessoas elas estão em pecado, Deus respeita a autoridade. Deus, ele não quer que a pessoa se rebele contra a autoridade, porque quem cuida da autoridade é o próprio Deus. E no tempo oportuno, se o sacerdote
o líder, ele não se arrepender, então Deus vai tirar ele do seu trono, do seu ofício, vai tirar o castiçal, como diz lá nas cartas de Apocalipse, e então a palavra, né, vai se cumprir na vida daquele profeta, daquele líder espiritual, daquele pastor. Portanto, se você é uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor por causa de uma liderança, por causa de uma pessoa que não correspondeu com o cargo que ela exerce, sabe esperar o tempo de Deus. Deus pode converter aquele coração, Deus pode colocar essa pessoa no prumo, ou Deus pode simplesmente substituir. Então guarda teu coração, aquieta teu coração, deixa o Senhor curar o teu coração, para que você não acabe pagando o preço de ser também uma pessoa que Deus vai tratar de uma maneira que não vai ser bom para você. Respeite as autoridades, respeite o tempo de Deus, respeite porque Deus está no controle de tudo. Eu não estou dizendo para você ficar debaixo de um jugo, sendo oprimido, sendo humilhado. Se esse é o seu caso, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, entendimento, o que Deus quer que você faça, e assim tome uma decisão. Se é caso de sair, se é caso de ficar, mas não tome decisões baseadas no seu intelecto, no seu posicionamento emocional, porque para tudo Deus tem um propósito. Quero encerrar lendo o livro de Amós, no capítulo número 3, versículo de número 7, ó. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, mesmo quando a pessoa, o profeta, o líder, ele não está correspondendo de maneira correta, Deus ainda pode usar essa pessoa para te abençoar, para te ensinar. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa passagem é uma frase dita pelo profeta Balaão, que nós lemos na palavra que se trata de um falso profeta. Eu quero te dizer que até o falso profeta, às vezes, ele acerta. E o verdadeiro profeta também pode errar. Por isso que é importante que nós, como ovelhas do rebanho de Cristo, precisamos estar com o nosso coração guardado. Por quê? Para que a gente não tome decisões baseadas nas emoções. Porque o relacionamento entre homens, ele é conturbado. Relacionamento entre líder e liderado, entre homem e mulher, entre pai e filhos, é complicado. E é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Costumo dizer uma frase que eu ouço muito, que a gente não deve seguir o nosso coração, mas guiar o nosso coração. E outra forma de dizer isso é: o coração, o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Então, guarda o teu coração, porque Deus está preparando as nossas vidas para isso aqui, ó, que vai acontecer, segundo diz Amós, no capítulo 8, versículo de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O Senhor quer revelar a palavra dele para você. O Senhor quer preparar você para ser o Samuel da tua geração, do teu lar, o lugar onde você habita. Talvez você não vai ser um pastor, uma pastora de uma grande nação, de um grande rebanho, mas eu creio que onde Deus estabelecer você pode ser essa pessoa. Israel, no tempo do profeta Eli, estava passando por crise nessas 3 áreas que eu falei para você. E Deus levantou Samuel como profeta, como juiz e como sacerdote. Então, o que você acha que Deus permitiu que Israel passasse por esse período de esterilidade? Para que nascesse uma necessidade de levantar uma pessoa que corresponderia à necessidade daquele povo. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça,
Ele levantou o profeta Samuel. E o profeta Samuel, como eu disse, foi uma pessoa que quebrou o protocolo, que Deus usou para quebrar o protocolo. Ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Tudo isso para poder restaurar a nação que ele tanto ama. Então, eu creio que esses dias Deus está levantando Samuéis para suprir as necessidades do seu povo. Eu creio que onde houver uma necessidade na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Deus vai levantar você que me ouve aqui agora. Talvez você nem seja crente ainda. Talvez você ainda nem tenha ouvido a voz do Senhor, não tenha se batizado, não tenha entregado a vida para Jesus. Mas eu creio que você não chegou aqui nesse vídeo por acaso. Creio que Deus tem algo na tua vida para ser despertado, para ser revelado ao mundo. E no tempo oportuno Deus vai abrir essa porta e vai revelar esse tesouro que é você, que Ele quer tanto usar. Abra teu coração para Ele, guarda teu coração. Não olhe para o homem, olhe para Cristo. Os sacerdotes, os profetas, eles são falhos, juízes são falhos. Mas aquele que é sumo sacerdote, perfeito, aquele que foi o profeta esperado, aquele que é o juiz que julga as nossas causas, que é o nosso advogado, ele tem algo precioso para fazer na sua vida e através da sua vida. Fique com essa palavra, guarde no teu coração, compartilha com quem você ama, que eu creio que essa palavra vai trazer um grande resultado, um grande fruto para a sua vida e para aqueles todos que ouvirem esta mensagem. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.